o áudio aí também, não é? Atrapalha a reunião, atrapalha até na questão de se manter as câmeras abertas e os áudios também, tá bom? Para essa reunião, nós convidamos também os diretores, a equipe gestora, os diretores, além dos mantenedores, é importante. Então, se tem algum mantenedor aí que quiser passar esse link dessa reunião para o diretor da unidade, nós temos um tempo limite de 1 hora, no máximo. A gente quer explorar alguns assuntos com vocês. Referente às últimas aí, novidades, né? Estamos no mês de maio, então a gente tem esse costume de todos os meses parar um pouquinho a nossa rotina para conversar um pouquinho e atualizar algumas informações e informações também. Nós já falamos das câmeras, por favor, mantenham fechados, os áudios também. Ótimo, marcha, Daniel, boa tarde. A gente tem para isso o nosso bate-papo lá, o chat, que inclusive todos os nossos parceiros aí lá do núcleo de parceiros estão atentos, vão aí separando as perguntas. No final, assim, a gente sempre comenta e lê algumas perguntas, né, nos comentários. Então, a gente usa esse canal aí do bate-papo para isso, tá? É importante também trazer para vocês, não é, que esse momento a gente trabalha em cima de legislações, de portarias, né, normativas. Então, a gente não consegue aqui no nosso poder alterar questões aí políticas assim da nossa alçada, né? Em relação ao aumento de per capita, enfim. Então, qual que é o nosso papel aqui como parceria? Além de fiscalizar essa prestação de contas, acompanhar, nós também somos parceiros que nós adiantamos assuntos para vocês, não é? No sentido de para não cometer erros nas prestações. Então, o nosso papel não é só fiscalizar, não é só fazer prestação de contas e cobrar de vocês, mas é orientar também para não ter problema nessa prestação que a gente mesmo analisa, né? Então, por isso que é realmente o núcleo de parcerias, é isso. A gente tem, aí estamos aí com uma pauta. O primeiro assunto é acompanhamento das metas. A gente pode retirar esse assunto da pauta e passar para essa primeira tela, que é esse relatório da supervisão escolar. Esse relatório, esse documento, ele é um documento que ele é condição de repasse, né? Para acontecer o repasse, este relatório precisa estar instruído no processo todos os meses. Para isso, há uma visita da pessoa que faz a fiscalização pela DRE. Então, só para entender, né, às vezes tem algum diretor que está novo, algum mantenedor que não está ciente desse fluxo que acontece, o supervisor ele é o fiscalizador, os olhos da DRE nessa visita mensal, em que, por meio desse relatório, é feito o repasse. E a prestação de contas, né, nesse modelo gerencial de administração pública, né, essa prestação de contas ela é feita posterior. Primeiro a unidade, né, a organização recebe o recurso, administra esse recurso, e a prestação ela vem posterior. A própria portaria, ela dá essa condição de leitura de relatório em um segundo momento, no momento da prestação de contas. E essa é uma grande questão que a gente vem conversando com vocês, que nós estamos aí com uma prestação de contas aí de 2000, temos ainda processo, né, Jair, de 2021, 2022, estamos fechando. Eu sempre lembro isso, que a primeira prestação de contas aprovada lá dessa fase aí do SEI foi em 2019, né? A gente começou aí em 2018, e 2019, lá meados aí de maio, junho, a primeira prestação de contas foi aprovada, né? Porque tanto organizações quanto as DREs estavam aprendendo esse formato de prestação de contas, né? Estabelecido aí pela portaria 4548, com base no marco regulatório. Então, o que nós, assim, essa proposta nossa, né, de acompanhamento das metas é em tempo real. Nós estamos fazendo isso já há algum tempo. Nós temos lido esses relatórios aí quando eles são submetidos pelo supervisor na nossa plataforma aqui da DRE. Então, o supervisor ele faz essa visita, ele faz os apontamentos e nós aqui já
estamos fazendo isso, né? Fazendo essas leituras desde o ano passado, retrasado. E intensificando isso agora, neste ano de 2024, principalmente nesse segundo semestre. Por quê? A ideia é sanar essas pendências, essas irregularidades, até tentar entender o que está acontecendo em tempo real. Ou seja, a gente não quer cobrar de vocês depois de alguns meses ou depois de até um ano, né? Algo que aconteceu no mês de abril, no mês de maio. E essa criança também que está na unidade no mês de abril, no mês de maio, ela precisa ser atendida neste mês. Então, a gente quer entender o que está acontecendo, né? E o porquê dessas metas não atendidas ou parcialmente atendidas. Então, esse é o primeiro assunto, e ele é muito importante falar sobre ele, porque a proposta, na verdade, do marco regulatório, que é a Lei Federal 13.019, ela vem com um foco sobre as metas. Não é mais sobre despesas e receitas, mas sobre metas e metas atendidas. Ou seja, a organização que consegue, administrando as unidades, completar e ter essas metas atendidas, ela é considerada a contento. Não é? Então, essa é a proposta do marco regulatório. Então, a gente está falando um pouquinho de legislação. Né? O foco é sobre as metas atendidas, né? Não mais sobre receita e despesa, como era a antiga portaria. Então, nós temos aí um exemplo de um controle nosso que foi feito aqui pela DRE, pelo Limpo, em que nós temos aí a meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, nesse exemplo, desse quadrinho, esse recorte, ou então a meta A, B, C, D, né? E temos ali abril, maio, junho, a gente consegue, com o cursor, acho que não consegue acompanhar, né? Isso, abril, maio, junho. Então, assim que o supervisor ele faz essa visita, ele entrega esse relatório, os técnicos, conforme prevê a portaria, fazem essa leitura desse relatório e sinalizam como um semáforo. Vocês perceberam a cor do semáforo? É o verde, amarelo e vermelho. O verde, a meta está atendida. O amarelo, parcialmente atendida, né? Atenção. E o vermelho, a meta não está atendida. E existe também um campo que são feitas essas observações ali. Tem até uma cor bem roxinho, né? Acho que é uma marcação aí nessa meta não atendida, em que os técnicos eles fazem esse apontamento. Isso é previsto em portaria. É previsto que no momento que esse processo ele é encaminhado ao gestor de parcerias, ele é encaminhado com essas metas atendidas ou não atendidas dessas observações. Né? Levando em consideração que a proposta toda é a unidade ter essas metas atendidas, né, para ter uma aprovação de contas, né, com o tempo, nos causou, né, espanto esse número de metas não atendidas, não é? Nos meses aí de fevereiro, março, abril, e algumas até de forma reiterada. Então, nós temos feito esse trabalho, esse acompanhamento, e nós percebemos que praticamente são em 3 pontos que essas metas não vêm sendo atendidas. Né? Então, nosso objetivo nessa reunião, realmente, nosso papel também é cobrar vocês, é fiscalizar essa parceria, fazer prestação, mas também orientar e ver o que a gente pode fazer para resolver essa situação. Não é? A gente pode passar para o próximo. Uma das metas que não vem sendo atendidas é a meta F, não é? ou o item 6, né? A gente tem a meta F no relatório, que é entregue na unidade, e por isso que é importante que o diretor da unidade esteja nessa reunião, esteja participando, ou que tenha acesso depois desse vídeo, ele fica gravado, porque é o diretor que recebe o supervisor. E, como diretor, ele também tem como tarefa informar ao mantenedor essa visita, né? Lembrando que essa visita é importante, que ela é condição de repasse, né? Ela é, inclusive, objeto de análise nessa análise de final, né, do ano. A gente tem aquele relatório da comissão de monitoramento que considera também esse relatório. Né? Então é importante que o diretor esteja aí para ficar atento a essa situação. E uma das metas que a gente percebe que não vem sendo atendida é a meta F, que é referente ao quadro de recursos humanos. Né? Ao que fala ali, rapidamente, assegurar, de acordo com a legislação vigente, a reposição de qualquer funcionário afastado, banco de dados atualizado, registro da DRE, enfim.
É aquele artigo, é o artigo 3 da portaria, que nós tivemos recentemente uma alteração pela normativa 9. Tá? Nós até já conversamos com vocês sobre isso, esse quadro obrigatório, esse é o novo quadro, não é? Isso. Então, a gente tem do lado aí da tela, vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, a normativa que foi revogada e o lado direito da tela, a normativa 9, em vigor, a partir de 6/3/2024, que estabelece esse quadro. Bom, duas coisas que a gente precisa falar com vocês sobre isso. A primeira é que esse quadro estabelece o mínimo, já falamos sobre isso. Então, se houve redução de volante e esse volante ele é necessário ou manter um volante maior do que o quadro obrigatório, nós falamos sobre isso. A unidade pode manter. Precisa apenas pedir autorização para isso e instruir um processo. O setor ali de celebração cuida disso, então encaminha o e-mail para o técnico, a gente instrui no processo uma autorização para vocês permanecerem com esse quadro maior, obrigatório. Tá? Então, essa é uma das questões. A outra questão é a questão de demissão. Né? Se a unidade percebe e fala, não, eu vou ter que, por conta da normativa 9, vai ter que haver demissão nesse quadro meu atual, que era o atual até dia 5 de março. Nós demos até um prazo para isso. Né? Nós falamos, olha, o mês de março vocês vão adequar esse novo quadro. Ou vocês vão manter esse quadro com o número de volantes, outros funcionários é maior, precisa pedir autorização, ou se vocês vão demitir esses funcionários para atender aí o mínimo do quadro obrigatório. Tá? Então, lembrando que é quadro mínimo. Né? Você pode ampliar, pode ter um número maior. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A gente pensa que todo mundo já se adequou a isso. Né? Nós fizemos reunião, tem inclusive vídeo gravado, né, sobre esse tema. Então, esse acho que é o primeiro ponto. O item F, a meta G, item 7, é a formação continuada. O porquê uma coisa está ligada com a outra? Quando a gente percebe que o quadro não está completo, ou a unidade ela não mantém esse quadro atualizado, enfim, ou com o número de volantes adequado, há questões aí dessa formação que não é garantida, a formação continuada, que inclusive traz o coordenador pedagógico como uma das atribuições dele, né, organizar essa formação. Esse é um dos motivos também que nós chamamos a equipe gestora hoje para essa reunião, os diretores e coordenadores das unidades parceiras e os mantenedores, né, para a gente conversar sobre isso. Então, se essa meta, se não está sendo garantida a formação, essa meta não é atendida. Porque, de certa forma, o volante está substituindo um professor que não foi contratado. Nós entendemos o prazo, há um prazo legal hoje de 45 dias, nós inclusive falamos sobre isso, quando há demissão, quando há pedido de demissão, quando há afastamento por doença, por uma outra questão não planejada. Então, há um prazo. Só que a organização não pode, né, o mantenedor nesse caso, e o diretor, ele não pode esquecer que precisa garantir a formação, porque essa formação e esse quadro menor é uma meta não cumprida, né, se não garantir essa formação. O outro item, vamos falar dos 3 itens que mais têm nos causado estranheza e preocupação, porque eles estão de forma reincidente desde aí o começo do ano. É a meta J. Né? Tem alguém com o microfone ligado? O pessoal aí está acompanhando. Por gentileza, só fechar o microfone. Às vezes, sem querer, as pessoas às vezes clicam no botão ali, no microfone, e a câmera também, porque às vezes a reunião fica um pouco mais lenta. O item 10 é a manutenção. Olha o que fala ali: garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas. Então, salas de atividades em boas condições, arejadas, reparos sempre que necessário. Veja, a própria meta, ela fala reparos sempre que necessário. Um reparo de algo assim que precisa ser feito, gente, um corrimão que está solto ali. E a gente vê os relatórios que às vezes são questões assim, um ventilador que está quebrado, não foi substituído, não foi feito lâmpadas queimadas, o trinco da porta, ou o portãozinho não está... Isso é para ser feito de imediato, mas isso não tem
não precisa nem pedir orçamento, né? Dos 3 orçamentos, descarga sem funcionar, torneira sem funcionar. Então, isso é uma das metas, e a gente percebe que há questões maiores, realmente, que precisam de encaminhar orçamento, quando se fala uma questão de uma pintura da escola inteira, né? Ou uma substituição de algum item ali de manutenção maior, mas pequenos reparos. A gente tem visitado, né? Nós fomos aqui, fomos em algumas unidades e percebemos que o que estava sendo apontado, tem sido apontado ali nos meses, são coisas simples, né? Coisa que tem que ser feita, né? Não precisa de orçamento para isso, é autorização para isso. Então, o diretor, quando recebe o supervisor, ele acompanha esse relatório e ele chama o mantenedor e fala, olha, eu preciso que seja feito isso, enfim, são coisas simples, né? Coisas maiores, coisas que envolvem, inclusive, o núcleo de prédios, a gente fala para vocês, gente, encaminha proposta aqui para o núcleo de parcerias, a gente conversa com o prédio, se há preciso fazer alguma adequação, algo maior, assim, né? Precisa de autorização. Agora, pequenos reparos, sempre que necessário. Então, questão também da proporção adulto-criança, é importante estar nessa meta, né? E os materiais, enfim. Então, são as 3 metas que a gente percebeu que elas estão sendo, de forma reiterada, vermelho. O vermelho na nossa tabela ali de semáforo é não atendido. Né? Alguém desligou, vamos lá. Pronto? Pronto, voltou o som. Então, esse é o motivo, né, da nossa nessa conversa, para a gente chamar a atenção de vocês e dessa responsabilidade do diretor com essas questões aí de manutenção na unidade quando há. E assim, até, Jair, às vezes não precisa nem do supervisor chegar lá para ver que está o ventilador quebrado, né? Exatamente. Então, a gente foi, gente, em unidades, a gente não está falando coisas assim na nossa cabeça, a gente foi em unidades, em várias unidades, e a gente vê que era questões do próprio diretor na fiscalização. Eu também já atuei como diretor de escola, o Jair também. Então, a gente sabe, quando você entra na escola e costuma abrir a escola ou fechar, você dá aquela circulada na unidade e você vê o que está funcionando e o que não está funcionando. Precisa encaminhar isso, né? Então, não precisa nem esperar o supervisor apontar. Porque, veja, se a gente tem um termo de colaboração pactuado, a gente tem uma responsabilidade, né? Em que o mantenedor assinou ali, que vai manter as condições de conservação do espaço. Isso é apontado em um mês, é apontado no segundo mês. E por um fiscalizador, né, um servidor público que vai até o local e aponta isso, veja, a gente tem um contrato, né? E vocês sabem de contrato, né? Contrato de aluguel, contrato trabalhista, é um contrato, então precisa ser cumprido. Se ele não é cumprido, há as sanções, penalidades que precisam ser aplicadas. Então, assim, nosso papel, ele é difícil aqui, porque é para cobrar vocês, é para fiscalizar, mas também para orientar, para não acontecer isso, porque se acontece isso, a gente vai ter que cobrar. Nós, servidores públicos, que somos todos aqui servidores públicos, temos fé pública, a gente precisa garantir que isso tem que acontecer, não é? Porque senão a gente responde. Se a gente não cobra, a gente responde por omissão, por não atendimento. Então, esse é o teor da nossa conversa com vocês hoje, não é? No sentido de alertá-los quanto a esses 3 pontos aí. Vamos repetir, a formação, e para a formação, o quadro de recursos tem que estar atualizado, que se o quadro está completo, como o coordenador garantir a formação. Então, às vezes o coordenador fala, olha, eu não consigo garantir a formação porque está faltando o professor volante. Ou o diretor fala, olha, eu até apontei aqui que teria que trocar aquela fechadura, que a porta está aberta, enfim. Mas o mantenedor não estava. Então, é um conjunto, né? Precisa ter apoio do mantenedor, do coordenador, do diretor, né? Para essa engrenagem funcionar. E a questão que a gente traz para vocês, que é o artigo 53 da portaria 4548 de 2017, que ela fala que essa pressão de contas, que ela é apresentada pela organização, né, ela tem que ter os elementos que permitem ao gestor de parcerias avaliar como que está aí o andamento da unidade, né, e concluir que o objeto foi executado, né, aquele plano de trabalho, aquele termo de colaboração, tá, e com descrição pormenorizada das atividades realizadas e esse alcance das metas e dos resultados, como eu falei com vocês no início, né?
Olha o que fala o parágrafo primeiro. Serão glosados ou descontados, né, valores relacionados a metas e resultados descumpridos, após esgotados os prazos de notificações. Ou seja, o supervisor vai à unidade, ele faz a primeira notificação, ele encaminha aqui para o setor de parcerias. Os técnicos sinalizam aí, nós notificamos a organização, ou até vamos fazer uma visita aí surpresa para ver se, né, se já foi feito, como é que está. Então teve, né, essa questão de vocês foram avisados, né, foi notificado. Então, se a unidade não cumpriu após os prazos de notificações, o que precisa ser feito? Glosado o valor relacionado às metas. Então, assim, é algo que está na portaria, né, e precisa ser cumprido. Então, o que a gente está fazendo aqui? Orientando vocês para vocês não caírem nessa descumprimento desse artigo 53 e serem penalizados, não é, com descontos, inclusive, em espécie, né, em descontos nessa per capita, conforme prevê aí o artigo 53 da 4548, tá? Então, esse é um ponto de nível de formação, né, informação também, tá bom? Dessa questão. Tem mais algum quadrinho? Tá. A gente tem agora um outro tema que a gente passa a tratar com vocês, a questão das turmas congeladas e vagas remanescentes. Hoje, inclusive, recebi uma ligação de uma unidade, agora há pouco, está muito preocupada com isso, porque ela tem ali, ou seja, 5 salas que estão congeladas, não é? Ou seja, não tem professor nessas turmas. E aí chega uma criança para ela, né, Sérgio? Chega uma criança e ela matricula essa criança, até mesmo porque a meta A fala que tem que matricular 100% das crianças, tá? Então a gente faz uma pausa aqui. Veja, o que a gente entende até o momento? Vocês todos, né, cumpriram muito bem, vocês matricularam todas as crianças que estão aí chegando para vocês, né? Inclusive, até gostariam que tivesse até mais crianças chegando para completar essas turmas aí, congeladas, essas vagas remanescentes. O que a gente precisa fazer agora? E neste mês de maio, por que essa conversa está sendo feita agora? A gente sabe que o ano começa, a gente não sabe muito bem como que vai ser essas crianças que vão chegar, né? São crianças aí que estão ingressando no B1, né? A mãe está vindo aí de uma gestação lá do final do ano passado, então ela vai atrás de uma vaga, ou essa vaga já é garantida pelo programa da prefeitura, e essas crianças às vezes não chegam de uma previsão que foi assinada lá em 2023. Então, a gente tem duas questões. A primeira é aquela garantia do professor excedente. A gente precisa também deixar para vocês que ela é garantida aqui neste ano de 24 até o mês de maio, até 31 de maio de 2024. Em outros anos, ela já foi em junho, foi em julho. Neste ano é até maio. Então, por isso que a gente precisa ter essa conversa. A gente já vem sinalizando isso para vocês, né, nas últimas gravações, que era até abril e concedeu mais um mês de maio. Então, até conversei ontem com a SME, representantes da SME. Então, é até maio. Ou seja, não haverá pagamento de professores excedentes referente a junho ou julho. Isso tem um grande impacto aí nessas salas que estão congeladas, essas turmas que estão congeladas. Se lembrando que o professor excedente é aquele que lá em 2023 ele estava previsto para continuar em 2024 com uma turma que chegaria a crianças e não chegou a criança. Então tem ali, a gente tem um exemplo aqui, sem mostrar os nomes, né? A gente tem um exemplo aqui de 2 salas, né? Não sei se quiser apontar o cursorinho para a gente seguir. A gente tem um exemplo dessa unidade aqui, né, que ela apresenta hoje para a gente 12 vagas remanescentes, né, e uma salinha com 6 vagas disponíveis. Tá. Então, esse quadro, as responsáveis ali, né, do setor de celebração, a Célia ali, do setor, organizaram esse quadro aí para a gente hoje, né, Célia? Isso. Hoje. Então, assim, ele está muito atualizado. Então, a Célia ali, né, coordenou essa organização desse quadro. Está muito atualizado, ele é o de hoje. Então, a gente tem esse exemplo ali de 12... Repete de novo ali para a gente entender. Como que é isso? 12 vagas remanescentes. 12 vagas remanescentes, tá. Isso. E uma salinha
com 6 vagas disponíveis. Essa sala 1A, ou seja, uma sala de berçário. Só tem uma criança, então. Só tem uma criança matriculada. Tá. Então, assim, qual que é a nossa preocupação? E por isso a gente vai chamar vocês, a gente fez isso de forma nominal, né? Claro que tiramos os nomes aqui para a gente não expor, mas a gente sabe quais unidades tem essa situação hoje. Tem uma criança matriculada para um professor, teria que ter, né? Tem que ter. Então, essa é a legislação. Então, a gente não vai fugir disso, a gente vai adequar, a gente vai, de alguma forma, chamar vocês para resolver essa situação. Ou seja, se não há possibilidade dessas crianças chegarem das demais salas, a gente vai fechar ou até fazer tratamento menor, né? Porque se hoje, esse outro exemplo de baixo aí, que tem um C e um D, não é isso mesmo? São 2 turmas congeladas. São 2 turmas com Sem 14 crianças. Então, sem nenhuma criança, não precisa ter o professor, correto? Vamos pensar que amanhã chega 2 crianças para esse 1C. Esse exemplo aqui, a gente tem 33 vagas, mas a gente tem 2 crianças matriculadas aqui, no G, nessa salinha 1G. Então, por que neste mês a gente precisa regularizar isso? Inclusive, a gente vai chamar vocês de forma individual para entender a situação de cada caso, né? Como a gente pode resolver isso. O que não pode acontecer, essa sala aí, que foi dado o exemplo, ou a primeira sala ali, ficar sem esse professor até o final do ano, né? A gente não pode manter a situação, porque o termo e a normativa 9, ele prevê que tem que ter essa proporção de funcionário, de adulto-criança correta. Então, ou seja, se eu tenho criança na sala, eu preciso ter o professor na sala, né? Eu não posso ter uma criança que ela não tem um professor, ela vai fica uma hora numa sala, outra hora em outra. Então, é isso que a gente precisa organizar. Inclusive, a gente vai alinhar isso com demanda, né, para congelar essas turmas, para fechar e, de certa forma, não passar por essa situação de ter 1 ou 2 crianças na sala e tem que ter o professor, né? Então, a legislação era clara quanto a isso, tá? A criança matriculada tem que ter o professor, tá bom? Então, isso aí, aquele quadrinho, a gente vai chamar vocês individual aqui na DRE. Esses casos maiores, pode voltar um pouquinho, por favor, que tem, assim, bastante turmas aí, né? Pega um exemplo aí, por exemplo. Olha, tem 7 turmas que até agora não chegou nenhuma criança. E talvez não vai chegar nesse momento. Então, a gente vai congelar, a gente não vai deixar mais chegar criança aí, até ter a certeza que vai pelo menos chegar criança para encher uma sala. O que não pode acontecer é chegar 2, 3 crianças e a criança não completar esse número, né? E vocês precisar contratar um professor para 2 crianças. A conta não fecha, como nós usamos aqui a expressão. A conta não fecha, né? 2 crianças, de forma matemática, ela não vai pagar o salário do professor. Então, por isso que a gente precisa organizar isso. E esse mês nós vamos organizar isso e deixar isso de acordo com a legislação, tá? Por isso, não se desespere, até muita calma nos comentários. Eu nem estou vendo os comentários como está acontecendo, mas a gente sabe o nome das unidades, nós tampamos, fechamos aí, bloqueamos. A gente sabe cada unidade que está com essa situação e a gente vai chamar vocês. Vamos fazer uma reunião agora com demanda, agora às 15 horas, e a gente vai chamar vocês para resolver essa situação, tá? Qual a situação? Não deixar turmas assim, todas essas vagas abertas e vocês não receberem crianças e ter que contratar professor para uma criança. Ou sofrer desconto, né? Ou sofrer desconto. É por isso que a gente está fazendo isso, né? Porque aí você não contrata, depois lá na frente vem o desconto. Então, por isso que a gente está fazendo isso nesse momento, né? Organizando. A gente não está descontando nada agora, né, Fer? Não, nada agora. Muita calma, a gente está organizando isso, né? A gente precisa organizar, resolver essa situação, né? E depois, como falou o artigo lá, depois de notificados, né? De esgotadas todas as possibilidades, né? Inclusive serve para tudo isso, né? Para as metas não cumpridas, para tudo. A gente precisa notificar você, chamar você para conversar, para regularizar a situação. E se não há cumprimento, sim, depois sim. Bom, vamos ver a próxima. Não, a próxima telinha só apresenta. É um exemplo. Esse é o que eles realmente enxergam. É um exemplo real, né? Isso, que é o exemplo dessa salinha aqui. Né, ou seja, o que foi feito, isso foi hoje. Foi analisado esse documento, essa tela oficial, e feito uma tabelinha com base na. Assim como a outro exemplo. Então, ali, quando eles têm 7 e 5, é uma sala que tem 2 crianças só matriculadas. Exato. Ou seja, 5 vagas disponíveis. Essas 5 crianças
elas precisam, né? Precisa completar essa sala para poder garantir, né, esse pagamento do professor. É isso que essa é a nossa preocupação nesse mês. Por quê? Porque não há mais pagamento de excedentes. Vou até repetir essa informação, né? A gente fecha aí o pagamento de excedentes agora 31 de maio, que é solicitado nessa per capita de 1º de junho, né? E referente a junho não há pagamento de excedentes. O que a gente pode também já adiantar para vocês? Prestem unidades que têm excedentes e permaneceram com esses excedentes aí até maio. Junho é por conta da organização da unidade. Então, o que pode acontecer? A unidade pode decidir demitir esses professores que estão maior, enfim. Acho que tem uma pergunta relacionada a isso, acho que já é legal você... Vamos lá, então. Você falar. Bom, os slides. Os slides terminaram, né? A gente passa agora para a nossa conversa aí de tete a tete. Sim. A gente tem um bate-papo para isso. Com relação à dispensa de profissionais... A Natália pergunta. Com relação à dispensa de profissionais, neste período temos um impedimento legal devido à estabilidade do dissídio. Como devemos proceder? Aí ela complementa. Em caso ocorra o desligamento, passando 2 meses, a turma se completa e teremos que recontratar as professoras. No fim, acaba ficando mais caro pagar a rescisão e multa da dispensa do que mantê-las até julho recebendo o salário. Quando a gente fala em impedimento legal devido à estabilidade, não é um impedimento legal. O funcionário ele pode ser dispensado, pode ser demitido, mas há uma multa para ser paga, né? Uma questão trabalhista, inclusive pode fazer isso. Até a gestante pode ser demitida, se pagar todos os direitos dela, e são muitos, né? Porque tem todos os meses aí de gestação, tem depois estabilidade, tem os 30 dias, enfim, inclusive até um passivo trabalhista. Então, poder pode, né? Não é impedimento legal. Pode. E, inclusive, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode tratar aqui. Esses funcionários que não vai ter mais garantia os excedentes, né? Vamos pensar nos excedentes. Que não tem mais garantia de pagamento para além da per capita agora referente a junho ou julho, né? Porque a gente sabe que termina ali em 1º de agosto, seria essa demissão sem pagar essa multa, né? Então, a unidade vai ter que decidir. Ou ela vai manter esses professores, né, com o mesmo recurso da per capita, ou ela vai demitir. Ela pode demitir, né? Ela pode demitir, ela tendo provisionado, ela pode usar esse recurso do provisionado para isso, tá? Então, não é impedimento legal, na verdade. O que a gente tem? É uma demissão que vai ter ali um custo a mais, né? Mas que pode ser utilizado a per capita ali, o provisionado. O provisionado ele é para isso, né? Então, se os excedentes, vamos pensar aqui então, um exemplo, na verdade tinha 3 excedentes, a gente pagou esses excedentes referente a fevereiro, referente a março, referente a abril e referente a maio. E esses 3 excedentes agora não chegaram essas crianças para essas 3 salas. O mantenedor com o diretor conversa, olha, a gente vai demitir esses 3 professores. Demite, pode utilizar o provisionado. Pode. E aí a gente amarra com essa outra questão. O que é mais vantajoso? É manter esse funcionário até chegar essa criança? A gente consegue garantir isso para vocês? Essa é a nossa conversa que a gente vai ter com demanda hoje, tá? E chamar vocês aí, essas unidades, principalmente as que têm essas turmas congeladas, chamar vocês no individual para falar a realidade. Olha, a gente não consegue, então não há essa garantia, né? Dessa criança chegar em tantos dias e você ter depois que recontratar esse professor que acaba saindo mais caro, né? Estou vendo ali no comentário. Então, é uma decisão que a gente pode conversar com vocês aí, no caso a caso. Então, a primeira questão é a informação, que não haverá mais pagamento de excedentes a partir de junho de 2024. Com essa informação em mãos, a gente precisa agora analisar a situação de cada um. E analisar a situação, inclusive, desse quadro que a gente fez, que é o quadro que mostra ali o número de crianças aí, de vagas ociosas, e crianças, esse número na sala, tá? Próximo. Boa tarde, sou Lucia Arrastão. Concordo que precisamos cumprir as metas estabelecidas, porém, algumas metas precisam ser revistas. A formação em serviço, para acontecer com qualidade e para que a rotina não seja comprometida, deveria acontecer em outro formato. Professores ficam doentes, uma falta já compromete totalmente a formação, pois o número de volantes foi reduzido. Para um pouquinho. Eu vou parar aqui nesse número de volantes foi reduzido. Na verdade, é assim, olha,
o número de volantes ele foi reduzido é opcional. A unidade que tinha 4 volantes ou 5 volantes, enfim, na normativa 8, ela pode manter esses volantes na normativa 9. Ela pode fazer isso. Tá? Se ela conseguia pagar com a per capita esses volantes na normativa 8, ela consegue pagar com a per capita os volantes na normativa 9. Então, isso assim, gente, né? O que foi é uma possibilidade para que dentro das continhas aí que vocês precisam fazer nessa organização de vocês, falassem, olha, não, eu consigo reduzir e obedecer a normativa 9. Tá? E seguir o mínimo. Então, a normativa 9 e o quadro 13 é o mínimo obrigatório, é o mínimo. Tá? Então, eu tive que parar aí, porque assim, há uma redução para o mínimo, e vocês podem manter a maior. Então, se essa unidade tinha volantes a maior e conseguia manter com a per capita esses volantes a maior, ela pode continuar com esses volantes. E aí garante informação. Esse é o problema. Tá? A gente não vai entrar aqui, gente, por favor, a gente não tem como entrar em questões aí de aumento de per capita, não é o nosso objetivo aqui, nem a nossa capacidade, competência falar sobre isso, não é. Tá? A gente está aqui, a gente tem uma legislação, um termo de colaboração que foi assinado por ambas as partes, a gente está na manutenção desse termo de colaboração, né? Orientando vocês, e cobrando vocês também ao mesmo tempo. Então, é um papel muito difícil que a gente tem aqui para fazer, tá bom? Então, a gente não pode entrar nessa questão aí Bom, vamos continuar a pergunta. Desculpa, eu parei porque eu tive que fazer ela fala sobre a redução dos volantes, né? A matemática não bate com a substituição de volantes para a formação. Com essa questão atual, a dengue, infelizmente, tive em minha unidade muitas ausências com atestado, comprometendo a formação. Entendo a importância da formação. Foi um grande ganho para a rede parceira. Porém, neste formato, infelizmente, compromete a rotina totalmente. Eu vejo aí que teve até 10 pessoas que concordaram com isso. É uma questão para a gente levar em outros tipos de plenária, não é? Não é aqui o momento. Outros fóruns de debate. Não é aqui o momento. A gente está vendo o que a gente deve fazer, não é? Com essas normativas, com essa portaria vigente, como a gente consegue adequar. Bom, existe também, em um caso ou outro, existe a relatório de execução do objeto, que é a defesa da organização deste documento. Voltando a falar lá do começo da prestação de contas, o relatório de supervisão é um documento que ele baliza ali a atividade, tudo que aconteceu com o SEI no mês de referência. Esse relatório é entregue para a DRE na prestação de contas. A organização também, na prestação de contas, ela entrega também o relatório de execução do objeto. Então, assim, é a contrapartida, é aí a defesa da organização também frente a esse relatório. Então, assim, é a visão, os olhos da organização no mês de referência, assim como o relatório da supervisão aos olhos do supervisor no mês de referência. Então, assim, essa análise ela é feita também aqui na DRE antes do fechamento dessa prestação, tá bom? Pode descer um pouquinho? Se tivermos que desligar agora, teremos que pagar multa decisória da período do dissídio. É verdade. A contribuição aí do SEI. Essa multa ela pode ser paga com o provisionado, tá? Isso é previsto, porque isso aí entra em rescisão, né? E verba rescisória ela pode ser paga com provisionado. Tá? Isso é previsto na legislação, tá? E aí a unidade, aí o colega que fez a contribuição precisa estudar se convém manter esse professor na expectativa que essa criança vai chegar para completar essa sala. E é isso que a gente vai fazer com vocês, esse tete a tete, né? Essa análise que nós fizemos aí de unidade por unidade para tentar entender o que é possível e o que não é possível. Então, veja, aí aplica-se também o princípio da vantajosidade. O que é mais vantajoso? É desligar esse funcionário, pagar aí as verbas rescisórias com o provisionado, não é as custas da organização, o provisionado pode ser feito para isso. Ou manter esse funcionário esperando aí uma chegada aí de crianças na tela. Tá? Então, a gente também vai sinalizar para vocês quanto a isso e a gente vai fazendo um teste a teste individual, porque há casos e casos, tá bom? Se a per capita suporta, mano. Se a per capita suporta também, né? Porque fazer aí, a continha mesmo, né? Porque é o mais vantajoso. Porque o provisionado, ele tem um fim específico. Se você mantém esse professor também contratado, eu não vou poder usar o provisionado para pagar o salário dele, né? Com a verba per capita. E a administração da verba
per capita na mensal, né? Bom, acabou? Tem mais nenhuma pergunta? Tá. Eu penso que a gente encerrou aí. Acabamos falando demais. Não sei se tem alguém mais que quer colocar alguma questão, tá? O que a gente... essa reunião fica gravada, tá? A gente sempre faz, tem um canal lá, nosso objetivo é esclarecer aí as dúvidas, enfim, trazer para discutir também algumas questões, tá? Bom, tem uma... Ontem liguei... Liguei para solicitar orientação sobre isso, não foi orientação que eu recebi. Bom, eu não entendi. Boa Esperança 3 pode ligar para a gente, pode tentar esclarecer aí o que foi. Mas é um deles que vai ser chamado. Vai ser um que vai ser chamado, porque nós temos aí algumas questões aí de até um caso até específico, né? Devido, acho que é uma questão particular que a gente tem que tratar. Mas de fato é isso, tá? Nossa preocupação é realmente a questão dessas metas não cumpridas, né? O porquê essas metas não estão sendo cumpridas, se é questão de manutenção, coisa assim precisa ser feita, gente, precisa ser feita, tá? A unidade tem que cumprir com isso, tem que atender isso. A questão da formação, a questão talvez que é um pouquinho mais complicado do que um ventilador que está quebrado, mas precisa organizar também. Chama a equipe gestora, vê o que pode ser feito junto com o mantenedor, né? Se há condições de aumentar esse número de volante para isso, como é que está esse quadro, professores doentes, tirando licença, então precisam sentar para conversar sobre isso, tá? E a questão do quadro, da formação, o que mais que a gente falou? Das metas, né? As turmas congeladas, a gente vai chamar essas unidades as quais nós fizemos o levantamento, nós temos o nome da unidade, quantas crianças vagas remanescentes, a gente vai chamar vocês e fazer essa orientação referente a isso, tá bom? Essas turmas congeladas, não há pagamento mais de professor excedente, não é? Maio é o último mês. Acho que foi isso, né? Tem mais alguma coisa? Tentando ver aqui as anotações. Tem mais algumas dúvidas, Daniel. Então, vamos lá. A gente programou 1 horinha de reunião. Vamos lá. Se tiver mais alguma dúvida, com relação ao quadro acima do obrigatório, o ofício também se aplica a solicitação de mais ADI. Digo porque algumas unidades têm muitas crianças de inclusão que, de fato, precisam de mais suporte. Sim. Quem perguntou foi Natália. Pode. O quadro 13, o quadro do artigo 13, né, que é o quadro obrigatório, ele é o mínimo, tá bom? Inclusive, tem o quadro também, que é aquele facultativo. Né? A única questão que tem que prestar atenção, Natália, é que precisa ser autorizado pela ADRI. Então, vocês não podem contratar um ADI sem ter o plano de trabalho, sem ter essa autorização. Tem que ter o adendo, né? Tem que ter o adendo, tá? Então, é isso. Vocês podem fazer, pode ter a maior, mas tem que ter o adendo, tá? O pessoal está falando aqui sobre o CIGEP, que não funciona, algumas pendências que o sistema não resolve. A gente tem conversado com a secretaria sobre o CIGEP, né? Tem muitas dúvidas, muitas inconsistências ainda no sistema. O que vocês têm passado para a gente tem informado a secretaria. A última reunião que a gente teve na secretaria, acho que tem um mês, um pouco mais de um mês, talvez, que a gente foi até lá, né, para receber algumas orientações. Que o sistema, né, ele, enfim, está em desenvolvimento e que qualquer situação de inconsistência é para ser remetido para o e-mail sigep@sme.prefeitura.sp.gov.br. Tem gente ainda que está mandando e-mail para a FIA. Gente, a FIA não está mais no controle, né, do programa, agora já é Prodan, é tudo com a SME. Então, toda inconsistência que vocês tiverem precisa ser encaminhado por e-mail, ou entre em contato comigo aqui no setor, Mona Lisa, ou a Cíntia também, ou com qualquer técnico da prestação ou celebração, para vocês tirarem a dúvida, para a gente tentar ajudar vocês. Aquilo que a gente não consegue ajudar, a gente também remete para a SME e também aguarda soluções. Tá? Então, assim, tá devagar, né? Mas a gente está conseguindo solucionar algumas questões. Tá? Aquilo que vocês não conseguiram aí, precisa encaminhar e-mail, continuar, né, encaminhando o e-mail para a secretaria. Tá bom?
Bom, eu acho que é isso. Então, a gente fica à disposição sempre. Né? Os nossos telefones aí estão abertos. Sempre à disposição. E-mail também, tá? Para orientação. Acompanhe lá também o nosso canal, tá bom? O nosso canal do YouTube, né? Tem bastante vídeo gravado, a gente faz essas informações, grava lá, fica para vocês assistirem. E compartilhar isso também, não sei se a gente conseguiu alcançar todo mundo aí. A gente, né, o objetivo era que o diretor, o coordenador e o mantenedor, né, tivesse essa reunião para vocês aí também acertarem aí essas questões que nós conversamos hoje, tá bom? Então é isso, a gente terminamos há menos de 1 hora. A gente agradece a participação de vocês, né? Tirar da plena 2 horas da tarde, numa terça-feira, né? Eu sei que começo de semana, muitas atribuições aí, mas a gente agradece a presença de vocês e a gente está aqui para isso, com parceria mesmo, né? E tem uma legislação, tem que cumprir e a nossa parceria é fazer isso da forma correta, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Vou colocar o e-mail aqui no bate-papo e para vocês encaminharem as inconsistências do sistema. Eles encaminham direto? Pode encaminhar. cgep@sme.prefeitura.sp.gov.br. Tá bom, é isso. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.